Olá, gente! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Ai! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo diferente e super importante para aquelas pessoas que têm aquele sonho de ser comissária de bordo e seguir a área da aviação. Para quem tem esse sonho, assistam esse vídeo até o final, que eu vou estar falando todo o meu processo que eu tive na seleção da Azul. Então não percam, gente, é um vídeo bacana. Para vocês que querem se candidatar ano que vem, assistam esse vídeo que tenho certeza que vai ajudar bastante. Então vamos começar. Pra quem assistiu o meu vídeo na última vez que eu postei na semana passada, lá eu contei um pouquinho da minha vida. Eu falei que o meu sonho é ser comissária de bordo e que eu fiz um processo na Azul, só que infelizmente eu não passei. Então, eu vou estar falando pra vocês passo a passo de como aconteceu. Em janeiro eu me candidatei no site da Azul, né, que hoje para você se candidatar na Azul é pelo site ou você manda o currículo pelo correio, né, no endereço que a Azul tem, que não foi o meu caso. No meu caso eu mandei direto pelo site. Então, aí eu me candidatei no site da Azul em janeiro, no comecinho do ano. Em fevereiro, gente, a Azul me chamou. Nossa, que felicidade! Eu recebi um e-mail da Azul falando que o meu processo seletivo ia ser no mês de março. Eu só não me lembro a data certa, gente, que eu esqueci. E aí, gente, eu fiquei muito contente, eu chorei, eu gritava, eu liguei pra todo mundo falando assim, todo mundo da minha família, que eu sei que quer o meu bem. Eu liguei falando que eu tinha sido convocada pra seleção. Gente, foi uma felicidade imensa, vocês não têm noção. A minha primeira... Gente, eu tinha feito a prova da ANAC em janeiro, passou um mês depois, a Azul me chamou pra participar do processo seletivo. Gente, foi muito rápido, tem pessoas que demoram 1 ano, 2 anos pra ser chamado, o meu foi 1 mês, mas infelizmente não deu certo, mas eu vou contar pra vocês, calma aí. Então, aí eu fui chamada pra Azul, aí a Azul me chamou, beleza? E aí nisso já foi aquela felicidade toda, eu já fui me preparando, comprei a minha roupa, que, gente, não adianta vocês ir pra uma seletiva com qualquer roupa. Gente, lá eles falam, a pessoa tem que ir de traje social. Não adianta a pessoa chegar lá com aquela sainha social de preguinha, aquela blusinha rosa social, gente, para que tá feio, sério. Vocês têm que, pelo menos as mulheres, tem que ir com um terninho feminino, um blazer, uma sainha com uma meia fina. Sempre tem que colocar uma meia fina se a menina tiver de saia. O homem com blazer, uma gravata muito bem feitinha. Gente, a pessoa tem que ir perfeita, tem que ir bonita, uma maquiagem bonita, um cabelo bonito. Então, aí eu já tava me preparando, né? Eu fui, comprei as coisas, comprei minhas maquiagens, fazia meu penteado todos os dias pra me poder aprender pra no dia não dar erro. E aí, gente, eu fui. A primeira etapa do processo seletivo era aqui em Campinas, lá no aeroporto de Viracopos, que tem uma sede da Azul lá no aeroporto de Viracopos. Na verdade, é próximo, né? Do lado do aeroporto. Ai, gente, desculpa esse barulho aí, que foi o pneu que furou lá na estrada. Vamos continuar. Aí eu fui pro primeiro processo seletivo. Gente, eu cheguei lá no aeroporto de manhã, porque lá ia sair um ônibus que ia pegar as pessoas que iam pra seleção e ia levar direto. Aí eu fui, né, o meu namorado me deixou lá no aeroporto, e aí tinha bastante gente, todo mundo ansioso, eu peguei amizade com bastante gente, e tava todo mundo assim, um ajudando o outro, sabe? Eu peguei uma turma bem bacana, e hoje eu tenho amizade com bastante gente. Aí o primeiro processo foi lá, né, na Azul, do lado de Viracopos. Chegou lá, gente, ó, eu até marquei algumas das coisas aqui pra mim não esquecer, porque foi muita coisa que passou. Aí a primeira seleção teve bastante gente, meu, era coisa de 300 pessoas pra mais, era muita pessoa mesmo. Então a gente chegou, a gente já foi encaminhado direto pra uma sala de palestra. Lá eles apresentaram a chefia pra gente, apresentou a comissária-chefe, que é uma comissária... que ela, eu não me lembro, Maísa o nome dela, Maísa ou Maíra, eu não me lembro o nome dela. Ela, gente, é um amor de pessoa. E aí eles apresentaram também a gerente geral do RH e apresentaram mais 2 pessoas lá também, que era bastante importante na Azul. Que assim, gente, eu não posso ficar falando detalhes, porque eu acho que é um pouco fora de ética. Mas o que eu puder estar passando pra vocês, eu vou passar. Aí primeiro a gente chegou lá, eles deram uma palestra pra gente, apresentando a empresa. E a gente preencheu uma ficha.
é uma ficha cadastral com o nosso nome, peso, altura, todo o número do documento, telefone, endereço, todas essas etapas que a gente tem que preencher na ficha. Aí a gente preencheu a ficha, né? Aí eles deram mais uma palestra pra gente. Gente, na seleção da Azul não teve dinâmica. Nessa que eu fiz este ano não teve dinâmica. Então, aí a gente preencheu a ficha, tivemos a palestra e a gente foi encaminhado para uma sala lá em cima na Azul. Dentro do prédio da Azul, a gente foi encaminhado para uma sala lá em cima para começar os testes. Lá, gente, a primeira etapa é só de teste, é só prova. Que eu me lembro, a gente fez uma prova de português que fala de algumas palavras. Um exemplo, descer é com SC, então assim, você tinha que escrever como que é escrito a palavra descer, com 2 S, com S, com SC, então a gente tinha que acertar as palavras. Então foi português, a gente também estudou, a gente também fez a prova de geografia, que fala de bastante estados, capitais. Então, assim, algumas coisas eu não fiz, porque nem todas eu sei, gente, pra falar a verdade. Eu me preparei, mas não o suficiente. E aí, algumas coisas eu deixei sem fazer sim, eu confesso pra vocês. Aí a gente também fez o teste psicotécnico, que era uma folha com mais ou menos umas 60 questões, era questões de imagens, a gente tinha que juntar as imagens. Gente, no comecinho era fácil, mas depois foi complicando, que o meu cérebro não funcionava mais, só pra vocês terem noção. Era muita coisa, era assim, começou a piorar, começou a ficar mais difícil. Que eu me lembro, a gente tinha tempo, que eu me lembro não, a gente tinha tempo para estar fazendo cada teste. Eu lembro que nesse teste psicotécnico eu deixei mais ou menos umas 20 para mais questões sem fazer, porque não deu tempo. Então, assim, na minha forma de pensar, a gente deve fazer com calma, mas pelo menos a gente não termina tudo, mas o que a gente fez, a gente faz certo. Não, de repente, tem pessoas que chutam só para poder terminar rápido, para falar que, nossa, eu fiz tudo. Não, a gente faz com calma. Pelo menos se você deixar algumas coisas sem fazer, não tem problema, é o que eu vejo. Então, depois desse teste psicotécnico, a gente fez algumas 20 questões da ANAC. Era 20 ou era 10? Eu acho que era 20. 20 questões que caem na prova da ANAC. Tudo que cai na prova da ANAC, que a gente fez, que pra quem fez também, vai cair na seleção da Azul. E aí, gente, a gente fez essas quatro provas, né, que a Azul manda pra gente. E assim, gente, nossa, gente, dá um nervoso, é muito estranho. É uma sensação muito estranha, assim, a gente quer fazer tudo certinho, quer acertar tudo, mas não é assim. E aí, gente, depois todo mundo que fez os testes desceu pra sala. Aí a gente tomou um cafezinho, né, que a própria Azul forneceu pra gente. A gente tomou um cafezinho. E aí a gente foi pra entrega daquela ficha que a gente preencheu lá no começo. Pra cada pessoa vai entregando essa ficha pro entrevistador. Aí foi indo, um de cada vez. Aí a gente entra numa sala individual. Tá lá, no meu caso foi a chefe do RH mais a comissária-chefe. Aí a gente entrega a ficha pra eles, você chega lá na sala toda elegante, você entrega a ficha pros entrevistadores, aí eles vão te perguntar qual é o teu nome, qual é a sua idade. No meu caso, eles perguntaram o meu nome, a minha idade, se eu tinha inglês. No meu caso, eu falei que eu tinha inglês do básico para o intermediário, eu não falei que eu tinha inglês avançado porque eu não tenho. Eu falei que eu tinha do básico para o intermediário. E eles perguntaram se eu tinha passaporte. Eu falei que eu não tenho. Aí ela falou pra mim, então você pode fazer o passaporte, porque você sabe que precisa ter. Eu falei, não, pode deixar, que eu já tô providenciando isso. E realmente, eu já tava providenciando mesmo. E aí nisso a gente entregou a ficha. Ela perguntou também a altura e o peso. E aí, beleza. Aí ela foi e perguntou se eu tinha disponibilidade pra trabalhar em qualquer base. Eu falei que tinha. É óbvio que eu falei que tinha, mas eu tenho mesmo. Por mim, qualquer base que me mandar, eu tava indo, eu tô dentro. E aí a gente foi, entregou a ficha e pronto, foi embora. Eles liberaram a gente. Aí depois, gente, a gente tem que ficar aguardando um mês pra receber a aprovação, se você foi aprovada pra segunda etapa ou não. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Aí a gente fica aguardando 30 minutos pra saber se a gente foi aprovado ou não. Gente,
é desesperador. Você fica olhando a sua caixa de e-mail toda hora. E eles só mandam por e-mail. Eles não ligam. Na primeira fase é só por e-mail. E aí eu fiquei aguardando esses 30 dias, aí de repente, gente, a gente fez um grupo no WhatsApp de todas as pessoas que participaram do processo seletivo. E aí foi um mandando, eu recebi o e-mail que fui reprovada, eu recebi o e-mail que fui reprovada, e eu nada de receber o e-mail. Eu falei, meu Deus, será que eu fui reprovada? E aí todo mundo, uma amiga minha também, ela recebeu o e-mail que tinha sido reprovada. Falei, gente, mas como assim? Eu não recebi esse e-mail. Aí passou, gente, meia hora depois eu recebi o tal do e-mail da Azul. Aí eu abaixei aquela janelinha lá do celular, eu vi lá a Azul. Falei, gente do céu, eu não abri. Eu fiquei assim, pasmada, porque eu não queria abrir o e-mail. Eu fiquei com medo de eu ter sido reprovada. Na hora que eu abri o e-mail, gente, eu tinha sido aprovada para a segunda etapa. No meu grupo tinha bastante gente, que eu me lembro, eu e mais 4 ou 5 pessoas que foram aprovadas para a segunda etapa. Que era... eu não me lembro o nome delas, mas a gente tinha sido aprovadas para a segunda etapa. E a segunda etapa, gente, ia ser lá na Azulville, que eles chamam de Azulville, que é lá em Alphaville, lá em São Paulo, que é o prédio do RH. Pronto, lá vai a Larissa, toda nervosa, esperando o dia da seleção, pra ir lá para São Paulo. E aí, gente, eu tava muito feliz. Aí eles mandaram a gente imprimir aquele e-mail, né, que era o convite de convocação para a segunda etapa. Aí eu imprimi bonitinho e fui para São Paulo. Toda nervosa, né? No meu caso foi meu pai que levou. Aí ele ficou lá aguardando, tadinho, esperando. E a segunda seleção, a gente é o dia todo. Tipo, a gente chega lá 8 horas da manhã, vai até 5 horas da tarde. É muito tenso. Mas uma coisa eu vou falar pra vocês, gente, eles são bacanas. Eu passaria por tudo aquilo, tudo de novo. Mesmo se eu tivesse sido reprovada de novo, eu passaria porque eles deixaram a gente muito à vontade. E aí, gente, a segunda etapa foi lá em São Paulo, né? Lá a gente chegou, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, eu acho que até menos, viu? Mais ou menos umas 15, 20 pessoas, que eu lembro direitinho o rostinho deles lá na primeira seleção. Também, gente, pessoas bacanas que mereciam ser aprovadas sim também, porque era tudo amorzinho de gente. Aí, gente, a gente chegou lá na segunda seleção, lá, né? Aí a gente já foi, a Carla que atendeu a gente, né? A gente já foi atendida pela Carla, ela levou a gente numa salinha lá. E naquela salinha a gente tinha que esperar todo mundo chegar pra gente começar o processo seletivo. Que eu me lembro, a primeira parte que a gente fez foi, assim que o médico chegou, a gente já foi encaminhado para uma sala individual, cada um. Chegou lá na salinha, eles pesaram a gente, pesou a gente, tirou a nossa medida, tirou um fiapinho de cabelo mais ou menos assim, nessa quantidade assim, ó, pra fazer o exame toxicológico, que é um exame que é encaminhado lá para os Estados Unidos para ver se dentro de 6 meses, mais ou menos, tinha alguma droga no organismo. E aí a gente passou só por isso pelo médico. Ele perguntou se a gente toma algum medicamento, se a gente tem alguma doença, qualquer coisa. Ele faz umas perguntinhas básicas pra gente só pra ver se a gente tem alguma coisa, deficiência, alguma coisa assim. E aí a gente voltou pra sala de novo. Aí chegou lá, a Carla voltou de novo pra salinha e aí eles apresentaram a empresa pra gente. Tudo sobre salário. Eu não vou falar o salário, gente, porque eu acho também que é muito antiético falar o salário. Eu acho que assim, pra quem quer saber o salário, é só no dia da seleção mesmo, porque é feio, né? E também isso foi no comecinho do ano, às vezes teve alguma alteração. Aí eles falaram do salário pra gente, falaram as bases que a gente ia fazer, que eu acho que era Salvador, não me lembro mais, algumas bases aí que a gente ia fazer, se a gente fosse aprovado. E obviamente todo mundo tinha disponibilidade, né? E aí eles apresentaram pra gente lá a empresa bonitinho, falaram pra gente o que a gente tem direito, igual algumas empresas aéreas dão a oportunidade de alguns familiares viajar com a gente, então a gente também tem isso. A Azul também oferece isso, né, pra gente. Então, no nosso caso, eu acho que eram 2 pessoas ou 3 pessoas que a gente poderia dar o nome e poderia viajar com a gente, só pagaria a taxa de embarque. E aí falaram, gente, da empresa. Gente, foi maravilhoso, assim, eu digo que foi um dia especial pra mim. Foi muito, muito bom mesmo. Os entrevistadores são uns amores de gente. Eles deixam a gente super à vontade. Aí depois disso a gente saiu pra tomar pro almoço, né?
que essa parte da manhã foi basicamente isso. A gente saiu pro almoço, e aí depois a gente voltou do almoço, e adivinha? Era o teste de inglês. Ah, gente, era o teste de inglês. Meu Deus, gente, foi terrível. Terrível, vocês não têm noção. Aí a gente chegou lá na salinha de teste de inglês e tinha um professor que ele era contratado pela Azul pra poder fazer o teste com a gente. Gente, eu vou falar pra vocês, o teste tava fácil. Eu que sou burra, sério. O teste tava muito fácil, eu deveria ter me preparado melhor. Mas foi assim, eu vou contar pra vocês. A gente chega lá, né, a primeira coisa que o cara já fala, ele já te cumprimenta em inglês, você tem que cumprimentar. A partir do momento que você entrou dentro da sala, você já tem que falar inglês. Você finge que você é estrangeiro, fala ok, fala não sei o que, finge que vocês falam inglês e já era. Aí eu cheguei lá na sala, né, o professor já foi falando inglês comigo e eu já comecei a dar risada porque, gente, eu não aguentei. É muito estranho, é assim, não, estranho de eu falar inglês, mineiro falando inglês é o ó. Então, eu fiquei morrendo de vergonha. Aí a gente chegou lá na sala, eu cheguei lá na sala, aí o professor foi falando inglês, aí ele mandou eu me apresentar em inglês. Tipo, ele queria saber da minha vida em inglês. Isso, eu já sabia, né, que eu praticava bastante. E aí eu falei o meu nome, minha idade, falei que eu morava com os meus pais. Na época eu morava com os meus pais. Eu morava com os meus pais, que eu sou solteira, que eu, no caso, eu não sou casada, eu não tenho filhos, que eu moro na cidade de Campinas, que eu trabalhava em tal lugar, que o meu sonho de ser comissária era por causa disso. Tudo em inglês, gente, vocês não podem falar nada em português. Aí eles vai, sim, de acordo com o que você vai falando, ele vai fazendo mais perguntas, que aí que vai piorando mais ainda. Aí ele vai fazendo pergunta. E aí eu lembro que ele fez uma pergunta que eu não sabia o que ele tava falando. Caiu, ok, tipo, como se eu soubesse o que ele tava falando. Imagina se ele estivesse falando, nossa, então você não vai ser contratada pela Azul. E eu lá, ok, como se eu tivesse entendido. Gente, foi muito engraçado. Eu dou risada disso até hoje, mas não é porque, eu não sabia, eu fiquei muito nervosa. A gente esquece bastante coisa, gente. A pessoa pode ter um inglês avançado. Na hora, você esquece o que é oi em inglês, porque é muito tenso. Mas é muito fácil, a pessoa tem que estar muito preparada. Aí eu cheguei, né? Aí acabou a minha apresentação. Aí ele foi e falou que ia me dar uma situação de bordo para me passar essa situação de bordo em inglês. No meu caso, eu lembro que foram 2 comissários abrindo uma saída de emergência. E aí eu tinha que explicar que seriam 2 comissários abrindo uma saída de emergência em tal situação, entendeu? E aí depois, logo em seguida, ele deu um speech pra mim enorme, gente, era muito grande o speech, só em inglês. Mas o speech já estava em inglês, a gente só tinha que ler, eu acho que era pra ele ver o nosso nível de leitura, como se a gente sabia ler bonitinho, se a gente não ia pular, né? Tinha até números também em inglês, a gente tinha que estar falando também. E aí, gente, o meu inglês foi só isso. O meu não, de todo mundo, foi só isso. Então foi apresentação, foi speech em inglês, que era pra você ler, e uma situação de bordo pra você passar aquela situação de bordo em inglês. Foi basicamente isso. Aí ele liberou lá da sala, a gente foi lá, deu bye-bye pra ele, deu tchau, né? Bonitinho, com aquele sorrisinho de como você sabe o inglês perfeitamente. E aí, gente, logo em seguida, eles me chamaram pra entrevista individual, que seria entrevista em português. Aí tava lá a Carla, tava a comissária-chefe, tava mais uma pessoa lá que eu não me lembro quem era, que tava lá na salinha também. A psicóloga, que era a psicóloga que tava lá na salinha também. E aí lá, gente, olha, sinceramente, gente, foi muito gostoso. Eu sentei lá, a gente começou a conversar, o papo foi fluindo, sabe? Sabe quando você vê que aquela entrevista foi bacana, que ela te deixou à vontade também? Na entrevista, eu lembro que ela falou assim pra mim, perguntou meu nome, com quem eu morava, onde eu trabalhava, se eu tinha disponibilidade de trabalhar em qualquer base, por que eu queria ser comissária, ela perguntou por que eu queria ser comissária, se a minha mãe apoiava, o que a minha mãe achava disso. Ela perguntou se eu namorava, aí eu falei que eu namorava, ela falou, mas e seu namorado? Você vai largar seu namorado? Gente, literalmente, eles te pegam você assim, ó, joga na parede, fala, se vira, tenta sair, porque eles pegam muito no seu pé. Aí ele falou, mas e o seu emprego? Você vai sair do seu emprego assim? O que você vai falar pro seu chefe? Gente, vocês têm que desenrolar.
No meu caso, igual do meu namorado, eles falaram, mas e seu namorado? E se ele largar de você? Aí eu expliquei, eu falei, não, ele já tá ciente disso, ele super me apoia, ele assim, ele é sempre a favor do que eu faço, que não sei o que. Gente, vocês têm que desenrolar, não adianta vocês falar, eu largo dele. Não, que você vai ser reprovada na hora, eles não querem isso. Eles querem que você esteja uma pessoa que te apoia, que não vai impedir em nada na sua profissão, entendeu? É isso que eles querem. E aí eu lembro que eles falaram também do meu inglês. Aí eu falei, meu inglês é do básico pro intermediário. Aí ela falou, mas você faz inglês? Aí eu falei que eu fazia curso, que realmente eu faço curso de inglês até hoje. E aí ela perguntou se eu tinha passaporte. Eu falei que não, que eu já estava providenciando passaporte. Aí ela falou, Larissa, você sabe que o passaporte é essencial, então você tem que tirar o passaporte o mais rápido possível. Aí eu falei, nossa, já fui aprovada, né? Ela mandou eu tirar o passaporte, só que não. Aí ela mandou eu tirar o passaporte. Aí deixa eu ver mais o que ela perguntou pra mim. Ela perguntou onde eu tinha feito o curso de comissária, como que eu fiquei sabendo do curso de comissária, por que me deu vontade de fazer esse curso, entendeu? Ixi, ela perguntou bastante coisinha, assim, gente, foi super legal. Aí, conforme eu fui falando, ela foi desenvolvendo, né? Ela perguntou se eu já tinha andado de avião, perguntou se eu tinha medo de avião, se eu tenho... Ah, ela perguntou se eu tinha alergia à maquiagem também, eu falei que não tinha, que... No meu caso, gente, eu nunca andei de avião. Eu já andei de avião mesmo só quando eu fui pular de paraquedas. Mas naquela época eu nunca tinha andado de avião. Aí eu falei pra ela, gente, eu acho que foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Eu falei que eu não tinha andado de avião. Mas eu falei a verdade, eu não ia mentir. Falar que eu andei de avião e realmente eu nunca tinha andado de avião. Então eu falei que eu não tinha andado. Naquela época eu não tinha andado mesmo. E aí ela falou, nossa, mas como você quer ser comissária se você nunca andou de avião? Gente, ferrou tudo. Eu não sabia o que eu falava. Tipo, nossa, é verdade, né? A pessoa quer ser comissária de bordo e nunca andou de avião. Mas eu consegui desenrolar, né? Eu falei assim que... Ah, eu nem lembro mais o que eu falei, mas eu desenrolei. Eu não lembro mais nem o que eu falei, gente. Eu comecei a ficar nervosa, comecei a falar um monte de coisa lá, tadinha. Que aí ela ficou assim, olhando pra minha cara. Aí, gente, foi basicamente isso. Quando eu falei que eu nunca tinha andado de avião, acabou a minha entrevista, né? Eu falei, nossa, eu já saí daquela sala, nossa, gente, derretida assim, quase morrendo. Falei, ai, meu Deus, eu fui reprovada, que não sei o quê. Aí, beleza, acabou a seleção, era quase 5 horas da tarde. Aí eles liberaram a gente, né? Então a última fase foi a entrevista individual, aí eles liberaram a gente. E aí lá eles falaram que ia dar o resultado pra gente só depois de 30 a 60 dias. Então a gente teve que esperar, gente, mais de um mês para receber a segunda resposta da seleção. Foi muito tempo. E aí que a segunda resposta da seleção seria por ligação. Então, tipo, se você recebesse a ligação da Azul, certeza que você já seria aprovado. E quem reprovou, recebesse o e-mail. E aí no grupo, todo mundo falando, ai, acabei de receber a ligação, recebi a ligação, e eu nada. Ah, recebi a ligação, fui aprovada, tal, e eu nada. Passou no dia seguinte, 6 horas da manhã, recebi o e-mail da Azul. Tinha sido reprovada. Gente, foi muito triste. Eu fiquei muito triste, eu chorei. Eu fiquei uma semana sem comer. Gente, foi tanto, mas tanto para no final ter sido reprovado, mas hoje eu entendo que eu não estava preparada o suficiente para aquela seleção. Hoje eu sei que hoje eu tô preparada, que pode vir a Bianca, pode vir a Azul, Tango, que eu vou estar preparada, tenho certeza disso. Gente, foi muito triste, mas assim, hoje eu entendo, né? E eu tenho certeza que o que me fez reprovar foi o inglês. Foi o inglês, aquele maldito do inglês. Ou eu nunca ter andado de avião, né? Porque a bonitinha que quer ser comissária, mas nunca andou de avião, não sabe se vai passar mal, se vai vomitar, se não sei o quê. Mas eu sei que eu não vou, porque tá no sangue, né? A aviação tá no sangue, então, tá no ombro. Então, gente, foi muito engraçado. Eu reprovei, né? Então eu tenho certeza que foi por causa do inglês. Então, gente, vamos parar de gracinha aqui, que eu vou falar pra vocês o porquê que eu passei tudo isso pra vocês. Porque, assim, no meu caso, quando eu queria me candidatar na Azul, eu passei exatamente o que muitos estão passando. Ai, meu Deus, será o que vai ser na entrevista? O que vai cair? O que não vai? Gente, foi basicamente isso que eu passei pra vocês. Se um dia vocês for chamados para qualquer seleção, é lógico que a Azul é diferente de Gol, de TAM, de Avianca, de Emirates, qualquer empresa, é super diferente. Mas, gente, se vocês for chamado, uma dica, mantenha calma.
Mantenha a melhor calma possível, treine bastante o inglês também, treine para quem tem espanhol, no meu caso eu não tenho espanhol, treine o espanhol, estuda um pouco de geografia, de português, gente, que vocês vão sair super bem. E não faça nada correndo, porque às vezes é dentro do tempo, eu vou fazer correndo para mostrar que eu fiz tudo. Não faça isso, que é a pior besteira, porque lembra que eu falei, eu deixei muitas questões sem responder e passei para a segunda fase. Eles não querem que você responda tudo, eles querem que as que você responda estejam certas, que eles ver que você prestou atenção no conteúdo. Então é isso, gente. Mantenha a calma. É super bacana. Os entrevistadores são os amores. Gente, o professor de inglês, ele mais dava risada da minha cara do que eu ria da cara dele. Ele é super tranquilo, ele deixa você à vontade, ele vê que você não tá sabendo responder, ele já muda a pergunta. Gente, ele é um amor. Pelo menos na Azul foi assim. Eu nunca participei de outro processo seletivo, só na Azul. E ano que vem agora, eu não sei se vai ter seleções também para Azul, porque fecharam bastante turma esse ano. Então a gente espera que esteja assim, se tiver eu vou me candidatar. Uma coisa importante também, para quem reprovou na primeira etapa da Azul, eu lembro que alguns deram carência de 2 anos. Para mim, que foi reprovada na segunda etapa, deram carência de 1 ano. Então, ano que vem, a partir de fevereiro, eu já posso estar participando do processo seletivo da Azul. Então, assim, eu não sei o porquê que deram carência de 2 anos para alguns, carência de 1 ano para outros, eu não sei porquê. Mas é o padrão da empresa, né, gente? Então, a gente tem que respeitar. Então, gente, é isso. Eu quero passar pra vocês que foi um momento maravilhoso da minha vida. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou até mesmo se eu lembrar de falar alguma coisa, eu vou escrever aí embaixo. Mas basicamente foi isso. Então, mantenham-se a calma. Assim que abrir o processo seletivo da Azul, gente, se candidata, manda por e-mail, manda por correio. Lembre-se, gente, mantenha o currículo sempre atualizado. A foto também do currículo é muito importante. Fundo sempre branco, uma maquiagem bem bonita, sabe? Não aquela maquiagem forte, mas aquela maquiagem bem levinha. No próximo vídeo, gente, eu vou estar gravando pra vocês qual foi a minha roupa que eu participei do processo seletivo, a minha maquiagem que eu fiz no processo seletivo e o meu cabelo. Então, gente, se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha aí no vídeo. Quem não é inscrito, se inscrevam também, tá bom? E mantenham por dentro de tudo quanto é novidade da aviação aí, porque no próximo vídeo eu prometo pra vocês que eu vou estar gravando, tá bom? Tudo certinho, bonitinho. E, gente, um beijo pra vocês e até a próxima. E obrigado por assistir esse vídeo até o final.